Salve meu povo, tudo certo com vocês? Eu aqui sou o JV, meus amigos, e hoje, gente, a gente vai falar mais uma vez dessa história, dessa treta toda, né, treta envolvendo justamente o James Gunn, a DC, a Warner e o Henry Cavill. Eu prometo que esse vai ser o último vídeo falando sobre esse assunto, tá, gente, pra não saturar dessa história. É que eu encontrei essa matéria aqui nesse site, gente, falando uma coisa que me deixou um tanto intrigado. Olha só, aqui diz na manchete que o James Gunn, aliás, a Warner, já queria substituir o Henry Cavill como Superman antes até do filme do Esquadrão Suicida lá de 2021, gente. Vocês acreditam nisso? Parece que essa história aí de substituir o Superman por alguém diferente e tudo, já não era de hoje, não era recente, não era de quando o James Gunn assumiu o comando da DC. Parece que essa ideia já veio de muito antes. Aqui, ó, segundo essa matéria aqui, antes até do James Gunn assumir o comando da DC Studios, a Warner já estava conversando com ele para poder dirigir um filme novo do Superman. E eles também já estavam querendo trazer um outro ator para interpretar esse personagem. Eu só não sei se eles queriam substituir o Superman nesse universo compartilhado, ou se eles queriam já fazer um reboot desde o começo, porque vamos combinar que demorou um pouquinho para esse reboot acontecer, né, gente? Só aconteceu lá em 2023 com o filme do Flash, depois veio esse universo novo em 2024 com o Comando das Criaturas, depois veio o Superman. Eu não sei o que eles pretendiam fazer, tudo que eu sei é que eles já queriam um Superman novo há muito tempo. E ó, numa entrevista que o James Gunn deu pro Entertainment Weekly, ele confirmou que a proposta veio antes do Esquadrão Suicida de 2021. Sobre isso ele falou, abre aspas, a Warner Bros. Inicialmente me ofereceu o Superman antes de eu dirigir o Esquadrão Suicida, ainda na era anterior da narrativa da DC. Mesmo naquela época, antes de qualquer plano estar realmente definido, o estúdio já queria um novo ator para interpretar o Superman depois do Cavill. Então era ainda mais bagunçado do que é agora. E aí ele continuou, abre aspas, mas, mais importante, eu não tinha aquela ideia especial do que aquele filme poderia ser. Fecha aspas. Ali nessa matéria realmente fica confuso, não dá pra saber se eles queriam rebootar tudo ou se eles queriam só reescalar o ator e seguir em frente, né? Igual aconteceu com o Hulk lá do MCU, que trocou Edward Norton pelo Mark Ruffalo e segue o baile, tá ligado? Mas talvez a Warner não tivesse vendo tanto futuro pra essa versão do Superman do Henry Cavill, né, gente? Vamos combinar que muita gente gosta dele, muita gente gostou da pegada mais sombria que tanto ele quanto o Zack Snyder trouxeram pro personagem, gostaram dessa versão nova. Talvez até muita gente tenha um carinho nostálgico por ele, porque esse Superman, querendo ou não, já é antigo, né? Já tem... é de 2013, né? Muita gente tem uma memória afetiva, né? Por esse filme de super-herói mais antigos, né? Ou talvez porque eles já tinham se acostumado a ver o rosto dele nesse universo compartilhado aí e não queriam ver outro ator, né, cara? Eu não sei dizer. Eu poderia até pensar que essas pessoas não conhecem outro Superman a não ser o do Henry Cavill, né, conheceram por ele, ou nunca gostaram do Superman e passaram a gostar por causa dele, eu não sei dizer, viu, gente? Mas é justamente também por causa dessa pegada mais sombria, dessa pegada mais vilã que ele tinha, que também muita gente acabou não gostando, né? Muita gente não gostou muito do filme do Homem de Aço, não gostou da pegada que deram pra ele no Batman vs Superman, no Liga da Justiça, né? Então ficou difícil, a Warner ficou em uma situação muito delicada com o que com certeza não só é o maior herói da DC, como o maior herói de todos os tempos, né, cara? Então trazer uma adaptação dele live action era uma responsabilidade muito grande. Eles não estavam atingindo o que eles esperavam nesse live action, né? Vocês lembram que tanto o Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça, tudo foram fracassos de bilheteria. Sem contar que eles dividiram muito os críticos e muito, principalmente, os fãs. Então, eles estavam querendo ver, provavelmente, o que fazer para contornar essa situação. E ó, uma informação que essa matéria falou que até me deixou com uma pulga atrás da orelha, eu não tinha pensado nisso. Olha só, provavelmente o Henry Cavill foi dispensado meio que por trás das cortinas, meio de forma discreta, em 2019. Olha só isso, gente. Talvez até tenha sido por isso que ele tenha se recusado a fazer aquela participação especial naquela cena final do Shazam, né? Foi cena final ou cena pós-créditos? Agora eu não lembro. Mas teve uma cena que o Superman aparece, né? E o Henry Cavill não aparece. Apareceu só um corpo lá, sem mostrar o rosto. Parecia a personagem do Tom e Jerry, sabe? Mostra o corpo, mas não mostra o rosto, tá ligado? Só pelo fanservice. Provavelmente ele já tinha meio que saído nessa época. Ele só voltou em 2022 por causa do filme do Adão Negro, né? Do The Rock, né? Não é segredo pra ninguém isso. Mas pelo que a gente sabe também, ele apareceu nesse filme do Adão Negro meio que não só porque os fãs queriam, né, e porque ele queria muito, mas também meio que por pressão do The Rock, né. Eu já falei no meu vídeo passado que eu falei sobre esse assunto e repito, o The Rock, ele tava muito confiante, ele sempre quis fazer esse filme do Adão Negro, era um projeto que ele sonhava em muito fazer e muitos fãs queriam que ele fizesse, eu incluso. Mas eu acho que ele quis já chegar sentando na janelinha, sabe, porque ele falou que a hierarquia da DC ia mudar. Ele parece que chegou achando que ele ia comandar esse universo compartilhado novo e
Não era assim, cara. Não era assim que ia acontecer. Com o que ele falou pra ele acreditar que ele faria isso, sabe? Onde foi que ele tirou essa ideia? Foi legal ter chamado o Henry Cavill? Ter tentado dar mais uma chance pra ele? Foi legal pra caramba. Aquela cena final lá do pós-crédito do Adão Negro foi sensacional, mas não tinha nada definido, nada foi conversado, nada mesmo, gente. Então, poxa vida, né? O cara voltou completamente à toa. Parece mais um fanservice jogado ali, sabe? E ó, pra finalizar esse assunto, quando o James Gunn foi sondado pra fazer esse filme de Superman, tudo, e ele assumiu a DC Studios e começou a repaginar esse universo novo, trazer um universo novo, diferente do que a gente conhecia lá do universo estendido, tudo, ele falou o seguinte sobre esse reboot, abre aspas. Com o passar dos anos, as histórias que tenho contado ficaram mais, como posso dizer, menos na sua cara. Eu queria contar a história de alguém verdadeiramente bom, em um mundo que não valoriza a bondade, em um mundo que tira sarro de valores humanos básicos, de gentileza básica. Fecha aspas. E ele continuou, abre aspas. O fato de ele poder voar, levantar prédios e disparar feixes de laser pelos olhos era realmente secundário em relação a quem ele era como pessoa e ao que ele representava. Fecha aspas. Ó, pra finalizar esse assunto, essa declaração final me fez entender que eu não sei se era o James Gunn, ou se era o Warner, ou se eram os dois em conjunto, mas parece que pelo menos ele sabia muito bem que essa pegada sombria desse universo estendido da DC não colava, não era o que a gente conhecia dos quadrinhos da DC de jeito nenhum, não era o que a gente esperava ver no universo compartilhado dos cinemas, né? Poxa vida, gente, a Marvel mesmo nunca foi assim, ó, sombria, pesada, sabe? Claro que no começo ela começou meio tímida nesse universo cinematográfico, ela começou de forma mais tímida, mais devagar, mais pé no chão, mais realista, e aos poucos ela foi abraçando a galhofice dos quadrinhos, foi abraçando os elementos sobrenaturais, foi abraçando trajes coloridos. Vocês lembram que a Marvel até tinha vergonha de falar de magia, de falar de mutantes, né, essas coisas? Então é engraçado pensar nisso hoje em dia, né, cara? Agora a gente tem magia pra todo lado, tem os mutantes ali, tem roupa colorida. Pô, então essa é a Marvel que a gente conhece nos quadrinhos, né, cara? Então é claro que a gente ia esperar o mesmo vindo da DC. Quando a gente vai ver o universo compartilhado da DC, a gente quer ver o que a gente conhece dos quadrinhos, ou pelo menos dos desenhos animados, lembra? Da Liga da Justiça, tudo, do Super Choque, dos Jovens Titãs até. A gente quer ver um universo colorido de heróis combatendo o crime, sabe? Se a gente vai ver o Superman ali, a gente quer que ele seja um exemplo de justiça, um exemplo de altruísmo, né? A gente quer ver o bom e velho escoteiro que ele sempre foi. Então ver um Superman mais sombrio, meio Injustice, né, falando que ninguém permanece bom nesse mundo, né? Lembra daquela frase que ele falou no filme? O pai do Superman falando que talvez ele não devesse ter salvado aquelas pessoas lá daquele acidente. Nossa, gente, não é isso que a gente quer ver numa história do Superman. Talvez a gente até visse isso numa história do Batman, sabe? Mas do Superman, cara, não. Eu não sei se a Warner estava ciente disso quando quis substituir o Henry Cavill, mas provavelmente o James Gunn tava, viu, cara? Ele já tava percebendo que tinha alguma coisa errada e que isso tinha que ser mudado. Então por isso que ele já estava meio que querendo tirar o Henry Cavill da jogada. Isso até casa com o vídeo que eu falei sobre esse assunto antes, né? De como foi injusto trazer o cara de volta, sendo que ele já tinha outros planos, né? Então é fogo, né, cara? Hollywood é uma indústria muito bagunçada. Mas enfim, gente, eu quero saber de vocês a sua opinião sobre essa história, eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Escreva aqui embaixo nos comentários, meus amigos, eu quero muito saber o que cada um de vocês pensam. E se você gostou desse vídeo aqui, gente, já sabe, né? Deixa seu like e logo em seguida se inscreve no canal e ativa o sino pra sempre ser notificado quando sair vídeo novo aqui no Teoria Nerd. Tranquilo, meus amigos? E é isso daí então, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e a gente se vê na próxima. Me despeço de vocês e... tchau!